Então, vamos lá. Primeira grandeza aí, potência elétrica. A transformação da energia elétrica em energia luminosa. Segunda grandeza, o que eu vou ter aí? Eu vou ter a força elétrica que coloca os elétrons em movimento. Essa força eu vou chamar ela de tensão elétrica. O movimento dos elétrons dos fios, eu vou chamar esse movimento de corrente elétrica. O elemento que está dentro da lâmpada, responsável por transformar a energia elétrica em energia luminosa, é a resistência elétrica. Seguiu o raciocínio? Sim. Eu tenho potência, que é a transformação da energia elétrica em energia luminosa. Eu tenho a força elétrica, que é a tensão, que coloca os elétrons para se mexer. E a movimentação desses elétrons é a corrente elétrica. Então, eu tenho corrente, tensão, e o elemento que está dentro da lâmpada e que faz a energia se transformar de elétrica para luminosa é o resistor que tem dentro da lâmpada. Atualizamos? Isso mesmo. São as grandezas elétricas. Essas grandezas elétricas elas estão relacionadas umas com as outras. Então, vamos ver quais são essas relações. Primeiro, se eu aumentar a força, ou seja, se eu aumentar a tensão, o que acontece com o movimento dos elétrons aí? Ele aumenta. Aumenta o movimento, ou seja, aumenta a corrente elétrica. E o que acontece com a potência? Ela aumenta também. Ela aumenta também. Então, nós temos uma relação direta entre a força, o movimento e a transformação. Certo? E quanto mais força e mais movimento, mais transformação. Essa é uma relação direta das grandezas. Que eu vou ter aquela primeira formulazinha lá, que é o π. Potência igual a corrente vezes a tensão. Certo? Certinho. Aí eu vou lá para a lâmpada agora. O que vai acontecer com a lâmpada? Eu vou aumentar a resistência da lâmpada. Vou aumentar a resistência da lâmpada aqui para bem mais. O que vai acontecer com o movimento? O que acontece com o movimento? Diminui. O que a resistência representa no circuito elétrico? A dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Se a resistência representa dificuldade, enquanto mais dificuldade eu tenho, menos movimento eu vou ter. Ou seja, menos corrente elétrica. Então, se você precisa atravessar a sala de aula e não tem nenhuma cadeira dentro da sala, você não tem nenhuma dificuldade, você pode passar correndo por ela tranquilamente. Mas se as cadeiras estiverem dentro da sala de aula, você vai te obrigar a correr, mas com cuidado para não estabacar nas cadeiras. As cadeiras representam uma dificuldade para o seu movimento. Certo? Na eletricidade, toda dificuldade para o movimento da corrente elétrica a gente chama de resistência. Quanto mais resistência, mais difícil é o movimento. Assim como, se você imaginar a sala de aula com mais cadeiras, mais difícil é para você atravessar a sala de aula. Tranquilo? Tranquilo. Aí tu faz a referência com aquilo que eu falei na sala, da porta, né? Ah, sim, que tu se estabacou na porta. Tudo que representar dificuldade para o movimento, em eletricidade, ela vai ser resistência. Tranquilo? Outra coisa. Vou trocar um pedaço do nosso circuito aqui. Vou colocar aqui um outro elemento. Tá gravando, é? Tô tentando, Edson. Tá. A você tem um outro elemento. Sabe que elemento é esse, né, Maísa? Deixa eu tirar daqui que ele ficou torto. Eu não quero ver o circuito torto, não. Senhor? O resto das meninas que estão na sala aí também, tá? É o resistor, né? Ainda ficou torto, bicho. Direita. Não gosto de nada torto aqui, não. Pronto. Ficou menos torto agora.
Jovens, isso aqui é uma tentativa de vocês visualizarem os componentes de verdade, tá? Qual eles são, tá? O resistor é um tubinho desse aí que tem umas listrinhas, né? A lâmpada aí tem um desenho bem direitinho, dá para vocês terem a noção, né? Que é um bulbo de vidro, um filamento dentro e um casquilho ali embaixo, que é o soquete dela, o formato de uma pilha, o interruptor bem aqui, né? Aqui uma chavezinha que levanta e fecha, levanta e abaixa. Isso. Certo? Mas nos livros, a gente não vê os desenhos desse jeito aqui. Nos livros, a gente vê em forma de esquema elétrico. Esse esquema elétrico é uma simbologia. Então vejam como é que é a simbologia da lâmpada é uma bolinha, né, com um pequeno desenho sugerindo uns filamentos dentro. Também pode ser um X, tá? Alguns livros apresentam simplesmente uma bolinha com um X no meio. E o resistor é um zigue-zaguezinho aí. Tá vendo, Maísa? Tá vendo o Gabi? Tá vendo o Franciele? O pessoal que tá na sala? E os fios de ligação... Os fios de ligação são representados por linhas retas, tá? Então, esse zigue-zaguezinho é o resistor. A lâmpada vai ser uma bolinha... Esse símbolo da lâmpada, jovem, deixa eu acrescentar isso logo aqui para vocês, que vocês vão estar estudando pela internet, né? Esse símbolo da lâmpada, ele pode ser uma bolinha com um X no meio também. E ele vai representar, na verdade, não só a lâmpada. Ele vai representar uma coisa que lá no livro de vocês, que vocês vão ter acesso a eles em breve, né? É uma coisa chamada receptor. Porque na eletricidade, eu tenho duas categorias diferentes de elementos do circuito quando o assunto é transformação de energia. Eu posso ter elementos que transformam energia elétrica em calor, e exclusivamente em calor, e eu posso ter elementos na eletricidade que transformam essa energia elétrica em outras formas de energia que não é predominantemente calor. Quando eu tenho um elemento que transforma energia elétrica em calor, eu chamo esse elemento de elemento resistivo. Tá? O resistivo, ele vai sempre transformar a eletricidade em calor. Então, se eu tiver uma prancha de cabelo, ela foi feita para esquentar? Foi. Então, é um resistor, é um elemento resistivo. O ferro de passar foi feito para esquentar? Foi. É um elemento resistivo. Chuveiro elétrico. Predominantemente, chuveiro elétrico tem que fazer o quê? Aquecer a água. É um resistor? É um resistivo? Aí. Ela respondeu bem baixinho. É um resistor também, não é, jovem? Sim. Ferro de passar, sanduicheira, secador de cabelo, tudo aquilo que predominantemente transformar energia elétrica em calor, eu tenho isso como um resistor, ou um elemento resistivo. No caso do receptor, cujo símbolo pode ser uma simples bolinha com um X no meio, eu vou ter a transformação da energia elétrica em outras formas de energia. E aí eu chamo isso aí de receptor. Ventilador. Ventilador transforma energia elétrica em energia cinética. Então, ele é um receptor. Televisão. Transforma energia elétrica em energia luminosa e energia sonora. Então, é um receptor. Tá? Tudo aquilo que transforma energia elétrica em outras formas de energia que não seja predominantemente calor, eu tenho um tipo de receptor. Isso mesmo. Quando ele fala predominantemente, pessoal, ele está falando que a TV vai aquecer, mas não é a funcionalidade dela. Certo? E em todos os outros materiais. Ele destacou bem a questão do chuveiro. Entendido? A televisão, ela esquenta? Esquenta. Mas ela não foi feita para esquentar. Ela predominantemente produz luz e imagem. O calor é desperdício. É energia dissipada.
Tá? A lâmpada, ela foi feita para esquentar? Não. Ela foi feita para produzir luz. O calor é o quê? Desperdício. Tá? Esse calor, todo aparelho elétrico esquenta. Todo aparelho elétrico esquenta. Se você coloca um carregador do celular na tomada e coloca o telefone para carregar, o carregador não vai esquentar? Sim. Sim. Pois é. Esse calor é desperdício, porque ele não foi feito para esquentar. Ele foi feito para transformar a energia alternada, corrente alternada, em corrente contínua, para poder carregar o teu telefone. Tá? E, no caso, o fato dele esquentar é desperdício de energia. Todo aparelho elétrico em funcionamento esquenta, jovens. Lâmpada esquenta um pouquinho, televisão esquenta um pouquinho, ventilador esquenta um pouquinho. Qualquer aparelho elétrico em funcionamento esquenta. Como é o nome desse fenômeno da energia elétrica se transformar em calor? Efeito Joule. Efeito Joule. Espero que o restante Já da ia turma aí tenha falar. acompanhado. Tem um vídeo lá, né? A Gabi tá ligada também. Muito Tem o bem, vídeo lá. O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em calor. Às vezes, é para isso que o circuito serve. Às vezes, não. Se o aparelho ele é resistivo, ele é feito para esquentar. Se o aparelho ele é um receptor, ele não foi feito para esquentar. Porém, todo aparelho elétrico em funcionamento esquenta. Tranquilos? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Estamos revisando coisas do passado aí, né? E no caso da lei de Ohm, no caso da primeira lei de Ohm aí, eu vou ter uma relação, então, da tensão, corrente e resistência elétrica. E para a gente entender essa relação, é fundamental, já que a eletricidade é uma coisa um pouco abstrata, não vê os elétrons se movimentando, né? É fundamental que a gente faça uma analogia, uma comparação dos princípios das grandezas elétricas com a mecânica que vocês podem visualizar. Por isso que a gente chama tensão elétrica de força, a gente chama corrente elétrica de movimento e resistência elétrica de dificuldade. É o melhor jeito de vocês entenderem essa relação. Se você aumenta a dificuldade, você dificulta o movimento. Se você aumenta a força, você aumenta o movimento também, dependendo da dificuldade. Estão captando a ideia? Jovens. Estamos. Captando aí, Tá Vinícius. tranquilo aí pra vocês? Eric Vinícius. O Eric é o ouvinte, eu acho que eu vou ter que acionar o Libras aqui na nossa sala aqui. Franciele de qual turma, Franciele? 3B. 3B também? Maravilha. 3B. Galera, Amanhã não tá aí também, amanhã não é ouvinte, né? Oi? É o Beleza, quê? só pra confirmar que tá vivo. Ah, tá. Tô escutando. Tudo certo. Beleza. Então vamos lá, jovens. Qual é o grande problema, às vezes, de vocês resolver as questões que envolvem a lei de Ohm? Primeiramente, é você lembrar a questão da fórmula. Né? Primeira coisa que complica a vida da gente é a bendita da fórmula. Tá? Então, vamos lá. Vou deixar os elétrons aparecendo aqui de novo. Sim, porque eu coloco no tablet e quero mexer no computador, não dá certo, não. Coloquei os elétrons de novo para mexer aí. Espero que a conexão de vocês esteja boa para vocês verem o movimento aí. Se eu aumentar o valor da fonte, eu aumento a força, consequentemente, eu aumento o movimento. Nesse caso, eu também posso visualizar o aumento do movimento com o brilho da lâmpada, porque quando os elétrons passam pela lâmpada com mais velocidade, produzem maior atrito, e esse atrito vai acabar dissipando maior energia também. Então, existe uma relação direta entre a força e o movimento. Se eu aumento a ação, eu fatalmente vou aumentar o movimento dos elétrons. Com relação à resistência, eu interpreto ela como dificuldade. Se eu aumentar a dificuldade,
eu vou acabar dificultando a passagem da corrente elétrica. E se eu dificultar a passagem, diminui o movimento. E se diminuir o movimento, eu vou acabar diminuindo a transformação de energia também. Então, tem uma relação direta entre todas essas grandezas aí, uma dependendo da outra. Na primeira lei de Ohm, eu vou ter, deixa eu voltar aqui. Primeira lei de Ohm, eu vou ter uma relação direta entre tensão e resistência. Tensão, resistência e corrente elétrica. Tá? Sendo que, deixa eu diminuir o valor dessa resistência aqui um pouquinho. Observem que a setazinha ficou mais grossa, indicando que está passando mais corrente, que eu diminui o valor da resistência. Veja que o R está diminuindo o tamanho dele. E à medida que eu diminuo essa resistência, o que acontece com a corrente elétrica, com o I? Ele vai aumentar. Captaram a ideia? Se você entende como dificuldade, movimento e força, não tem como errar. Você vai chegar sempre nisso daqui, uma coisa dependendo da outra. Tá bom? Você lembrar da forma, então você vai ter que trabalhar com esse macetezinho aí, de relacionar as grandezas dessa maneira. Vamos pegar aqui, eu consigo escrever nesse negócio aqui agora. Eu jurei que eu ia procurar a caneta e não encontrei a caneta. Então, eu tenho a tensão U igual a corrente elétrica I, que multiplica a dificuldade R. Segunda-feira, Deus já estou com para ficar menos torto. E o raciocínio é mesmo. Sim, senhor. Ah, então isso daqui eu vou ter isso aqui medido em volts. Isso aqui eu vou ter a medida em amperes. Isso aqui eu vou ter aquele bendito símbolo difícil de fazer, que é o ohm. Tá? No circuito elétrico, eu vou ter a fonte, o interruptor, e o elemento resistivo aqui, que vai estar transformando a energia elétrica em outra forma de energia. À medida que a corrente elétrica circular saindo da fonte, fechando o circuito, atravessando o resistor e retornando para o negativo da fonte. Eu necessariamente vou ter uma relação direta. Se eu aumentar o valor da tensão, eu aumento o movimento para o mesmo resistor. Então, a relação entre tensão e corrente tem que ser constante. Ou seja, essa relação aqui vai dar sempre um valor de resistência. Seguiram o raciocínio, jovens? Sim. Se eu pudesse aumentar ainda mais a tensão e medir essa corrente elétrica, para fazer isso eu teria que ter um aparelhinho chamado voltímetro para medir a tensão e um aparelhinho chamado amperímetro para medir a corrente elétrica. Se eu tivesse esses dois aparelhos na minha mão agora, eu tenho lá no FET Simulator, daqui a pouco eu vou deixar o Edson montar um circuito lá no FET, beleza, Edson? Tranquilo. Se eu pego e faço essas medidas e construo um gráfico da corrente elétrica variando em função da tensão. O livro de vocês, normalmente, ele apresenta esse gráfico para vocês inverso, tá? I variando U. Eu vou construir U variando I. Não muda o resultado, tá, jovens? No caso aqui, o circuito eu estou mandando na tensão. Eu posso aumentar a quantidade de pilhas. Então, é a pilha quem vai mandar na corrente, tá? Isso é para vocês entenderem um pouquinho de matemática. Quem vai ser o I? Né? Eu teria o I variando em função
de U. Lá na matemática, vocês estudam isso aqui como? Vocês estudam como f de x igual a y, não é isso? Sim. Então, aqui na física eu tenho o quê? Eu tenho a corrente variando em função de U. Porque é em U que eu vou mexer. U é quem manda na função. I é uma variável que depende de U nesse caso aqui. Beleza? Tá vendo que matemática não é à toa que você estuda matemática, não, né? Se eu pego uma fonte de 10 volts, e quando eu medi, né, lá no circuitozinho anterior, né, eu medi e eu encontrei 1 ampere, o que acontece se eu colocar agora 20 volts? Isso aqui teria medida em volts, isso aqui teria medida em amperes. Se eu dobrei a tensão, o que aconteceria com a corrente? Ela também iria dobrar. E se eu triplicar a tensão, o que iria acontecer com a corrente? Ela também iria triplicar. Vai dar uma reta perfeitazinha não, porque eu ainda estou sem a caneta, eu estou fazendo na ponta do dedo. De uma tal maneira que isso aqui, o resultado disso aqui seria o quê? Seria uma reta. Não ficou bem retinho não, porque o dedo é paraguaio aqui. Então, seguindo o raciocínio aí, já está tudo no livro de vocês, tá? De uma tal maneira que essa reta vermelha representa quem? Vocês conseguem entender? A corrente. A corrente está no equilíbrio. Quem é a minha reta, Gabi? A corrente, professor. A relação corrente- entre a tensão e a corrente é o quê? Resistência? Resistência. Pera, não. É resistência. Vamos lá, ó. Perceba o seguinte: 30 dividido por 3 é quanto? 30 e 3. É Tá vendo aqui, 10. ó? É 10, né? 20 dividido por 2 é quanto? 10. 10 dividido para 1 é quanto? Ele vai ser constante, né, professor? Então, tipo, Exatamente. tipo, qualquer um que tu dividir aqui sempre vai dar 10. Exatamente. Se tu Essa dividir... constante, ó, vai ser o nosso resistor. Então, essa reta aqui, ó, em qualquer lugar dessa reta, a inclinação, né, o fator de inclinação dessa reta é igual a quanto? A uma constante. Quem é essa constante? É o resistor. 10. É o resistor. Que nesse caso vale 10. Justo? Entendi. Agora analisa comigo o seguinte, jovens. Olha como a matemática é uma brincadeira divertida quando a gente usa ela na física. Se esse resistor tivesse bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Certo? Eu estou aumentando a tensão. Certo? E a corrente está aumentando mais devagar, não está? Sim. Sim. Então, esse resistor, ele vai ser maior ou menor? Menor? Não? Hã? Calma, pera. Lembra a questão da relação da tensão e da corrente, que aí tu consegue identificar. Movimento e dificuldade. Eu prefiro ainda mais fácil. Observe o seguinte, ó. Se a reta tivesse aqui embaixo, certo? A corrente seria maior ou menor nesse ponto? Eu vou até usar um gráfico azul aqui para ficar mais fácil, tá? Ó, tá no mesmo 30 aqui, tá vendo? Ó? Só que agora aqui tá no 2, tá vendo? Ó, o gráfico azul. Então, qual é o valor do resistor agora, jovens? Qual é o valor do resistor agora? 30 dividido para 2 seria 15. Pera, Então aumentou, né? Então aumentaria. Olha como é que a matemática é linda, né? Fica R igual a 30 Aumentou, dividido para 2, que seria igual a quanto? A 15. 15. Então, veja bem, o coeficiente angular da reta aumenta e, consequentemente, eu diminuo a inclinação dessa reta. Então, quanto mais baixo ficar essa reta, maior é o valor do resistor. Ah, entendi.
tá? Veja bem, é análise de gráfico. Jesus amado, veio no Enem e colocou essa desgraça na minha vida. Mas tu vai sair dessa como, jovem? Lembrando disso aqui, ó. Na dúvida, corre para isso daqui, ó. Entendi. E o que eu tinha falado lá no começo? Se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente. E eu aumento também a potência. Tá? Deixa eu até inverter aqui. Aumento a tensão, eu aumento a corrente e aumento a potência. Eu vou ter essa relação aqui, ó. A primeira lá no livro de vocês, tá? Transformação de energia depende do movimento do elétron da força desse movimento. E a relação direta aumenta os volts, aumenta os amperes, aumenta a transformação. Justo? Uhum. Quando o assunto é a relação com a resistência depende da tensão e da corrente. E aí, jovens, é aquela ideia. O que está aqui embaixo é inversamente proporcional ao que está aqui. Lembram? Uhum. Então, se aumenta a corrente, diminui a resistência. Se aumenta a resistência, diminui a corrente. Se eu continuar com o mesmo valor de tensão. Captar a ideia, jovens? Sim. O macete que eu costumo passar para o pessoal sempre é esse, ó. Pode até tatuar, tá? O pessoal gosta de tatuagem, tá? Vou tatuar mesmo. Ai, Deus. São os dois macetes que eu costumo passar para o pessoal, ó. E aí, onde você tacar o dedo, se você vem aqui e apaga o R, tu tem U sobre I. Então, se você não sabe quem é o R, é U sobre I. Se você põe um dedão em cima do I, se você não sabe quem é o I, é U sobre R. Se você tacar o dedão no U, é I vezes R. Na potência é a mesma coisa. Se você não sabe qual é a potência, é I vezes U. E aí, claro, tem outras representações matemáticas que podem piorar um pouquinho. Se eu jogar uma fórmula dentro da outra, tipo, se eu tiver o valor da corrente, se eu tiver o valor da resistência, e eu pedir para vocês o valor da potência, o que vocês vão fazer? Socorro. Calma. Não sei. Estão vendo, né, que os circuitos são simples até agora. Só que você precisa dominar esse básico para a gente poder começar a navegar em águas mais profundas, tá? Veja bem, eu tenho um determinado problema que quando eu lá eu encontrei algum número que não tem um A. Então eu sei que a grandeza é corrente e que a unidade de medida é ampere. Eu por lá encontrei a bendita daquela ferradurazinha lá, né, o ômega. Então eu sei que a grandeza é a resistência e que a unidade de medida é o ohm. E eu tenho que encontrar potência. Mas, pô, o professor Ramires falou que potência é I vezes U. E o problema me deu I e o R. O que eu faço agora? Eu faria assim, eu acharia o valor do 1 e depois jogaria usando a fórmula aqui, né, a primeira, e depois jogaria dentro da outra. Seguiu o raciocínio, Gabi? Seguiu o raciocínio, Eric? Você pega essas duas biroscas Sim, que professor. foi dado no problema, encontra o valor de U e depois você volta para outra fórmula aqui. Tranquilo, jovens? Esses dois triângulos aqui vão resolver qualquer problema para vocês. O demônio que gosta de cálculo, ele diz para mim o seguinte: ele joga uma fórmula dentro da outra e ele faz isso aqui, ó. Calma aí, deixa eu fazer a outra primeiro. Ele faz isso daqui, ó.
que é a mesma coisa. Se ele não me deu a tensão, eu vou pegar aquele P. Como é que eu encontraria o U? Era R vezes I. Vezes o I de novo. Então ficaria R vezes I ao quadrado. Que delícia. Mas aí, você não é obrigado a amar a matemática. Você não é obrigado a ter, ai, que cálculo lindo, que tesão de cálculo. Vocês não precisam disso. Você pode simplesmente ter aqueles 2 triângulos lá anterior e calcular primeiro a tensão, depois jogar dentro da outra fórmula. Eu faria. Por que eu estou falando isso? Porque você pode gostar de cálculo e criar essa fórmula aqui. Você pode não gostar de cálculo. Deus te ama também. Então, você faz um cálculo simples e depois faz o outro cálculo que é simples também. Tranquilo, jovens? Uhum. Se o cara tivesse dado para mim o valor da tensão e da resistência, ia fazer uma coisa. Primeiro, eu ia calcular o valor da corrente a partir da tensão e da resistência, depois eu voltava na outra fórmula. Ou seja, o cara pegou e entregou o valor da tensão, mas não deu o valor da corrente. Mas como é que eu encontro a corrente? É U sobre R. E aí os caras que gostam de cálculo enxergam logo isso daqui. Ó. U ao quadrado dividido por R. Isso. Mas é aquela coisa. É uma maneira como você estuda. É o jeito que você aprende. Tem cara que quando vê um negócio elevado ao quadrado, já imagina o demônio. Nem é tão ruim então, assim. Respeito, não é. Realmente não é. Mas tem gente que não gosta. Então, a gente tem que respeitar o processo de aprendizagem de cada um. Eu costumo dizer o seguinte, se você sabe aqueles 2 triângulos, isso daqui, ó, se você souber isso daqui, não liguem mais para caligrafia que está começando a dar preguiça no professor de vocês. E eu estou fazendo isso aqui com o dedo. Prometo conseguir uma caneta para segunda-feira, tá? Se você fizer esses 2 triângulos aqui, você resolve qualquer parada. Tá? Ah, o cálculo, bota ao quadrado, I ao quadrado é legal. Bom, se você gosta de matemática, eu te mostrei aquele outro caminho também, sem problema. Mas se você tem dificuldade de matemática, esse aqui é o caminho mais perto de você criar os seus macetes para resolver esse circuito. Tá bom, galera? É bom que dessa forma também a pessoa, acho que é mais fácil para não se confundir também. Exatamente. Fazendo por de parte fica mais fácil. Isso, você sobreviveu até o terceirão driblando a matemática. Então, tu não vai agora tirar um coelho da cartola e virar o Leires agora e eu sou bom de matemática. Se você tem dificuldade, está aqui um macete. Desenha esses 2 triângulozinhos, que aí você vai saber, coloca o dedinho em cima daquilo que você não tem, que aí você vai saber quem é sobre o quê. Agora é fundamental, jovens, vocês que não são da turma do A, estuda com Edson, com Daniel, não sei de maneira que faço tudo para vocês, mas eu digo, é fundamental vocês fazerem essa ação, tá? Você tem que saber a tensão elétrica, que eu escrevi, vai dar certo. Eu vou tentar assim mesmo, tá? Vocês têm a tensão, interprete isso como força, que letra horrível. Isso aqui vai ser medido sempre em volts. Porque isso aqui é a grandeza, isso aqui é a representação, e isso aqui vai ser a unidade de medida. Tá aparecendo? Vocês devagarzinho. Eu espero. Tá? Entrou vocês? Travou. Eu tô na sala ainda. Eu tô travando também. Bom, vocês constroem uma tabela. Acho que vai aparecer daqui a pouco. Tenho tensão como a grandeza, a força como o fenômeno. O Edson está colocando aí para mim, muito obrigado, Edson, no chat, no canto, tá? E a tensão, perdão, o volts é a medida, tá? E façam isso também para corrente, façam isso também para resistência. Por quê? O problema para vocês não pode ser decorar a fórmula.
Desenhe esse triângulozinho e tal e interprete o problema. Tá? Tem professor que é cavalo, né? Ou seja, é filho de égua, que ele faz o quê? Que ele vai pegar e vai botar todas as grandezas possíveis para te confundir. Tá? Para te confundir. Então você precisa realmente interpretar também o problema elétrico. Só a matemática, infelizmente, não vai te ajudar. Pô, não sou bom nem em matemática. Pois é. A tendência é que a complexidade do problema venha na sua interpretação. E aí, para isso, é muito interessante vocês interpretarem as grandezas e os fenômenos correspondentes àquilo que ela realmente faz. Tá bom, galera? Então vejam, né, não está mais na sala, mas vejam que a interpretação da lei de Ohm, ela é bem além que simplesmente a formulação matemática. A conexão tá ruim, ó. E começa a chover, né, Edson? A gente se enrola, né? Cine, acrescentou alguma coisa por aí? Uhum. Tudo certo. Acrescentar mais. O que a gente está vendo é mesmo conteúdo ainda, a gente não avançou tanto, né? E a gente já está tendo outras interpretações para coisa que a gente já viu. Na verdade, tem muito mais. Tem coisa bem mais pesada ainda, sem sair desse assunto, tá? Sem sair desses conteúdos. Então, aqui no começo da apresentação, eu estava falando, mostrando para a Maísa, essa relação aqui, ó, tensão, corrente e resistência, que é aquela fórmula matemática que eu já mostrei para vocês. Aumentando-se a tensão, a corrente elétrica aumenta junto. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu. Aí, reduzindo-se a tensão, a corrente elétrica vai reduzir junto. A ação da resistência acontece basicamente sobre quem? A resistência vai agir sobre a corrente diretamente. Então, se eu aumentar a resistência elétrica, o que acontece com a corrente? Ela diminui. Se eu diminuir a resistência elétrica, a corrente aumenta. Isso vai acontecer exatamente por causa daquilo que as grandezas fazem, as relações que as grandezas fazem. A resistência elétrica ela é uma dificuldade ao movimento dos elétrons, ao movimento da corrente. Então, se você aumenta a dificuldade, é mais difícil de se aumentar. Basicamente, você associar essas grandezas com o seu respectivo fenômeno, você vai lembrar da formulação matemática, tá? E aquilo que é fundamental, que eu sempre falei, é fundamental que vocês dominem o conceito do diretamente proporcional e do inversamente proporcional. O diretamente proporcional são grandezas que crescem junto. O inversamente proporcional é aquele quando uma cresce, a outra vai diminuir. Justo, jovens? Tem gente já se despedindo porque precisa fazer o almoço. E esse vídeo ele vai ficar disponível, tá? Antes de você terminar de dizer tchau, ele vai ficar disponível na sala de aula de vocês, se vocês quiserem reassistir esse vídeo. Tá? O Edson Carlos vai colocar lá na plataforma do Google Sala de Aula, depois que ele revisar, verificar se ninguém falou palavrão, né, Edson? Ver se está tudo ok. E aí ele coloca disponível na plataforma do Google Sala de Aula para vocês. Ok? Ok. Bom almoço para quem já está indo fazer o